Olá, oitavo ano! Estamos iniciando agora o nosso segundo bimestre de Química e vamos falar um pouquinho sobre as noções de estrutura atômica, ok? Então vamos lá. Até o fim do século passado, acreditava-se que os átomos eles eram indivisíveis, ou seja, não era possível dividir um átomo. A gente hoje sabe que isso é possível, tá? A gente sabe também que eles são formados de partículas menores, entre as quais as mais importantes, que são chamadas de fundamentais, são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Ah, não entendi nada. Vamos olhar a figura para poder entender. Então, aqui a gente tem um átomo, tá bom? Repara que o átomo, ele tem uma parte central, essa daqui, que é chamada de núcleo, tá? Essa parte aqui, chamada de núcleo, ela é maciça e ela é formada de próton e ela é formada de nêutron. Tá? O nêutron está sendo representado pela cor vermelha e o próton está sendo representado pela cor azul, tá? Quando a gente fala de próton, a gente está falando que ele tem uma carga positiva. Próton começa com P, não é? P de positivo. Nêutron, se eu cortar esse Nzinho aqui, não fica neutro? Então, o nêutron, a carga dele é neutra, é uma carga zero, não é nem positivo e nem negativa. Então, a gente sabe que o núcleo, se o próton tem carga positiva e o nêutron não tem carga, o núcleo tem carga positiva, certo? Núcleo é formado de próton e de nêutron, tá? Aqui é um átomo, isso daqui é um átomo. Em volta dele, rodando, estão os elétrons. Olha, os elétrons aqui. Os elétrons estão rodando. Só que os elétrons não estão rodando de uma forma aleatória. Eles estão rodando na eletrosfera. Então, essas linhas que vocês estão vendo, elas são chamadas de eletrosfera. Elas estão representando o caminho que esses elétrons vão fazer. E os elétrons, eles apresentam uma carga negativa, tá? E é o que tá aqui na tabelinha para vocês, ó. O elétron tem uma carga negativa, o próton tem uma carga positiva e o nêutron não tem carga, ele é neutro, ok? Então, essa é a estrutura básica de um átomo. E agora a gente vai falar de modelos atômicos, tá bom? O primeiro modelo que a gente vai falar é o modelo atômico de Dalton. O que Dalton acreditava? Que a matéria era formada por átomos, só que esses átomos eram partículas muito pequenininhas, maciças, esféricas e não podiam se dividir, tá? Esse modelo ficou conhecido também como bola de bilhar, aonde todos os átomos eles eram assim. A única coisa que ia diferenciar um átomo do outro era a massa, o tamanho e as propriedades para formar os elementos químicos diferentes, tá? Então ficou conhecido como bola de bilhar. Aí depois nós temos o modelo atômico de Thomson, tá? O átomo, segundo a ideia de Thomson, ele era constituído de uma partícula esférica de carga positiva, tá? Então, essa parte aqui vinha, essa parte na cor vinho aqui, ela era toda positiva, tá? Não era maciça, só que ela era incrustada de elétrons, tá vendo? Essas bolinhas menores aí. Mas aqui já houve uma percepção de que haviam cargas negativas, olha que legal isso. A sua carga seria nula. Thomson também ficou conhecido como o pai do elétron, porque ele fez a descoberta da carga negativa, e o modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, tá? Ou bolo de passas. Agora a gente vai falar sobre o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford diz que o átomo ele era descontínuo e formado de duas regiões. Olha que legal, o núcleo e a eletrosfera, tá? Porque a gente falou lá no começo. O núcleo ele era mais denso e com uma carga positiva, ou seja, ele era feito de prótons. Já a eletrosfera era uma grande região vazia, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, porque lembra muito, né, o nosso sistema solar, onde você tem o Sol e os planetas girando ao redor. Bem parecido aqui, você tem o núcleo e os elétrons girando ao redor. Depois vem Bohr e pega o modelo de Rutherford e dá uma melhorada. Por isso que o nome é modelo atômico Rutherford-Bohr,
porque Bohr pegou o modelo de Rutherford e deu uma melhorada, deu uma trabalhada nisso, tá? Então, ele aprimorou o modelo de Rutherford, e aí o que ele dizia? Os elétrons, eles vão se mover em órbitas circulares, e cada órbita vai apresentar uma energia bem definida e constante para cada elétron de um átomo. E essas camadas eletrônicas, elas passaram a ser representadas por letras, que vai da letra K até a letra Q. Então, K, L, M, N, O, P e Q, tá? Então, repara que ele deu uma arrumada nessa questão aqui da energia dos elétrons, ok? A gente hoje para por aqui, e aí na próxima aula a gente vai continuar falando sobre átomos, ok? Um beijo para todos e até mais!